Boa noite, eu tenho conta na escola de hoje. O documentário exclusivo, a história de uma entrevista. Fui o repórter dessa entrevista. Nessa edição de hoje, como foi essa tensa conversa com a professora Simone Ervilha. Você vai acompanhar um pouquinho da história dessa professora, incrivelmente. Professora de Biologia, Simone Ervilha. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então, eu vou fazer umas perguntas aqui para a senhora em relação sobre a sua vida como professora e umas visões também da senhora. O que levou a tal profissão? Bom, no ensino médio, eu optei por fazer um ensino médio na época, técnico, e eu fiz técnica em patologia clínica, lá no Liceu de Artes e Ofícios. E lá eu tive um professor de biologia, que era muito bacana. O professor tinha uma troca muito grande com a turma, e eu gostei muito de biologia. Eu já gostava, na verdade, né? Quando eu era nova, eu gostava muito dessa área, mas eu gostava muito também de artes. Sempre gostei muito de qualquer coisa ligada à pintura, a desenho, à escultura. Só que quando eu fiz o ensino médio e eu tive esse outro lado da biologia, da pesquisa, e esse professor, ele tinha essa troca, ele que me fez olhar mais para o lado da biologia. Foi ele que, na verdade, me fez decidir pela biologia. Sim. E a senhora tem orgulho de ser professora hoje em dia? Tenho sim. Apesar de ser muito difícil hoje em dia, né, um professor trabalhar aqui no Brasil, porque o respeito, o reconhecimento não é satisfatório, não é o que deveria ser. Eu tenho orgulho, sim. Eu acho que eu não me vejo hoje fazendo outra coisa senão dando aula. Sim. E como é a sua vida como professora? É intensa, mas é bem legal, porque é uma troca que eu tenho com os alunos, assim, diária, que me favorece em muitas coisas. É uma energia, uma troca de energia muito bacana, entendeu? Eu gosto muito. E uma das perguntas polêmicas é: o que você acha das agressões aos professores? Eu acho que a minha visão, né, a visão que eu tenho, é que isso é um reflexo da sociedade que a gente tem aí fora, que está agressiva demais, intolerante demais, e a falta da estrutura familiar. Eu não vejo em muitos alunos, porque eu também dou aula no município, eu vejo uma carência afetiva e uma carência familiar muito grande. Mães que não se preocupam com os filhos, que não se preocupam com o desempenho, se está tudo bem, se o filho está indo bem, não só na escola, mas de uma maneira geral. E eu vejo essa carência tão grande que, e ao mesmo tempo uma agressividade até por parte de dentro da própria família, e isso reflete na parte exterior do aluno, né? Muitos vêm pedindo ajuda. Sim. E ao mesmo tempo muitos até vêm de uma maneira agressiva, talvez querendo que o próprio professor assuma um papel do responsável. Entendeu? Às vezes ele também não tem a educação em casa necessária, porque muitas vezes a educação vem de casa. E por essa conta de não ter educação e os pais serem muito rudes com ele, acaba criando uma mentalidade de agressão. E às vezes ele fica muito estressado também por causa tanta matéria que às vezes quer descontar no próprio professor. E, na minha visão também, eu acho que em vez deles agredirem o professor, eles deviam procurar uma ajuda psicóloga para poder ajudar eles nessa parte. E você falou dos pais tratarem de maneira rude, né? Ainda acho o pior ainda do que isso é não tratar de maneira nenhuma. É como se o filho não existisse, na verdade. E quando você solicita muitas vezes a presença do responsável, ele vai contrariado, ele não aparece,
E aí você vê aí o reflexo do aluno, da pessoa, da criança, né? Tá. E você já sofreu ou conhece outro profissional que já sofreu ameaças, preconceito ou agressões por parte do aluno? Já, vários. Eu nunca sofri, nunca tive esse problema de agressão, nem de falta de respeito, graças a Deus. Mas conheço sim professores que tiveram carros danificados, sofreram algum tipo de ameaça, sofreram uma lesão física. Conheci vários. E como foi a vida dele depois dessas agressões ou ameaças? Muitos largaram o magistério. Largaram a profissão? Largaram. Sim. E qual a sua preocupação em relação aos alunos? Preocupação em que sentido? Se a senhora se preocupa muito com os alunos, ou às vezes tem aqueles alunos que a senhora não vale nem a pena ajudar? Veja bem, eu sempre me preocupei muito com o aluno. Eu sempre tento ajudar ao máximo. Só que chega um determinado momento, principalmente ensino médio, que você percebe quando o aluno realmente não quer nada. E aí me preocupa porque a falta de uma perspectiva futura, a falta de saber como agir daí em diante, né, em relação ao futuro dele, me preocupa mais ainda. Só que a gente tem um limite também. A gente tenta ajudar, sim, o máximo que eu posso, eu tento ajudar. Só que eu só vou até um determinado ponto. Passou dali, eu acho que tem que ser por ele. Eu não tenho mais o que fazer. Sim. Qual a visão da senhora entre relação, afetividade, vínculo e aprendizagem? Na verdade, tanto o professor quanto o aluno, a gente aprende todo dia, o tempo todo. Sim. Vocês me ensinam muitas coisas, parece que não, mas sim. Vocês me atualizam em coisas que eu não tenho contato, que eu não tenho vivência. E eu a mesma coisa, é uma troca. Só que para que essa troca seja uma troca satisfatória, a gente tem que ter um vínculo de afetividade, de respeito, de troca, de solidariedade, de cidadania, de eu entender o momento de vocês entenderem o meu momento. Quando existe essa troca de eu estar dando aula e eu perceber que o aluno não está no momento dele, ele não está bem, e eu respeitar esse momento, e ele também respeitar que eu preciso dar aquela aula. Quando isso acontece, quando existe esse respeito, essa troca, essa afetividade, esse vínculo entre professor, aluno, professor e turma, o aprendizado é muito maior. Sim. E por que essa matéria? Por que biologia? Por que biologia? Assim, na verdade, eu queria ser bióloga marinha. Sim. Cheguei a fazer biologia marinha, mas a minha vida me levou para um outro lado, porque eu casei muito cedo, né? Hoje eu estou no meu segundo casamento, mas eu casei muito cedo e no meu primeiro casamento eu tive que me acomodar a uma determinada situação. Então eu precisava trabalhar, precisava colocar dinheiro em casa, precisava sustentar a minha casa. E como bióloga marinha, naquela época eu não encontrei um campo de trabalho, né? Se eu tivesse que, de repente, me dedicar mais à biologia marinha, eu teria que viajar para um outro estado, viver um outro tipo de vida. E aí eu optei pelo magistério. Não sabia se ia dar certo, para falar a verdade. Eu fiz biologia no intuito de ser uma pesquisadora, não de ser uma professora. Mas como eu tive que trabalhar e o campo do magistério é o que tinha na época, eu falei assim, bom, vou tentar. E eu gostei muito. Assim, nos primeiros meses, que é um mês de adaptação, e eu era muito tímida, eu sempre fui muito tímida, uma adolescente muito tímida, uma adulta muito tímida, eu tive que vencer essa minha timidez. Então o magistério me fez muito bem, porque eu era totalmente inibida para falar,
E eu tive que vencer uma barreira, porque como uma professora vai ser inibida, não tem como. E aí eu acabei com o tempo me identificando hoje muito mais com o magistério do que com a pesquisa em si. E na sua visão de professor e aluno, como eram os professores na sua época para hoje? Bem diferentes. Na minha época, os professores eram mais, vamos colocar assim, engessados, mais rígidos. A postura do aluno também era muito diferente. Sim. A gente tinha uma coisa de chegar a ter medo do professor. Eu tinha pavor de um professor de português, porque ele era extremamente rígido e ele cobrava muito. Então eu tinha pavor quando chegava domingo, que eu escutava a musiquinha do Fantástico, eu já estava desesperada e era ânsia de vômito, dor de barriga, porque eu tinha 3, 4 tempos seguidos com o professor Jorge. Mas eu vou lhe dizer, eu agradeço muito essa cobrança intensa dele, porque toda a minha base que me fez assim hoje, quando eu fiz o concurso para ingressar no serviço público, que eu precisava, e quando eu precisava me expressar e escrever, eu agradeço muito a ele toda a base que eu tenho, tudo que eu sei hoje de português, não que eu saiba que eu seja uma professora de português, mas eu agradeço a ele a formação que eu tive, muito. Sim. E quais as vantagens e desvantagens dessa sua profissão? Qual a vantagem e desvantagem de ser professor? Olha, eu vou falar não só de professor, mas como qualquer profissão. Sim. Quando a gente escolhe uma profissão, a gente tem que pensar numa realização própria, numa satisfação própria. Se a gente for falar em termos financeiros, de se compensa ser professor, em termos de dinheiro, de salário, não compensa. Só que eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Porque é muito ruim você acordar todos os dias e você ter que trabalhar numa coisa que você não suporta. E você acordar todo dia e falar assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso. É muito ruim. Então, assim, como qualquer profissão, o ideal, o legal seria você trabalhar naquilo que você realmente gosta. E para que isso aconteça, você tem que esgotar todas as possibilidades. Você não pode desistir de primeira. Se eu desistisse de primeira, no primeiro mês que eu fui dar aula, eu não voltaria nunca mais para uma sala de aula. Pela minha timidez, pelas barreiras que eu tinha que vencer. Era uma sala com 40 alunos, adolescentes, e eu com 23 anos, foi quando eu comecei a dar aula. Então, assim, aquilo para mim foi um desafio. Então, como qualquer profissão, você tem que fazer aquilo que você realmente gosta e tentar ao máximo. Se não deu agora, mas continue tentando. Isso é uma satisfação, entendeu? E uma desvantagem, eu acho que a desvantagem é quando você chega no limite, e isso qualquer profissão. Não consigo ver uma desvantagem. A gente teria que ter uma estrutura melhor, um reconhecimento, mas são tantas coisas que tantas profissões também deveriam ter e não têm, que se fosse por isso, acho que ninguém ia trabalhar. Quanto tempo a senhora tem de profissão, de professora? Dando aula? 25 anos. 25 anos. E se não fosse professora de biologia ou professora em si, o que seria? O que eu gostaria de ser? Se não fosse professora de biologia ou em si professora? Eu gostaria de ser fazendeira. Eu gostaria de... Vida tranquila, às vezes, também. Morar assim num lugar, plantar, me dedicar assim mais à terra. Eu gosto da vida mais tranquila. Eu acho que se eu pudesse ser, sei, uma engenheira agrônoma, uma fazendeira, seria. Sim. O que você diria para os alunos que pretendem seguir essa profissão, de professor?
primeiro, não pode desistir. Assim, de primeira, não. E hoje em dia, para ser professor, você tem que ter vocação, paciência, amor pelo que você faz, porque você convive com pessoas, você troca experiências, energias. Muitas vezes você, na sua aula, você vai falar sobre tantas coisas que não tem a ver com a matéria que você vai dar, mas que naquele momento é importante para eles. Então você tem que ter uma visão diferente. Você tem que estar, você tem que estar ali e você tem que se colocar no lugar do aluno e ao mesmo tempo tentar fazer com que ele entenda você. Então você tem que ter paciência, amor, carinho, dedicação, e não desistir tão fácil, porque não é fácil ser professor. Nesse país que a gente vive não é fácil, nem um pouco. Sim. A senhora quer passar uma mensagem para os alunos? Alunos, assim, eu sempre falo para os meus alunos de primeira série do ensino médio que a gente, quando entra no ensino médio, a gente já tem que começar a pensar naquilo que gostaria de fazer quando sair do ensino médio. Porque a determinação de vocês começa agora. Na verdade, tem que começar lá atrás. Mas como são muito novos, você já tem que mudar a postura. Você já tem que começar a pensar lá na frente. E não deixar as coisas acontecerem no momento, porque às vezes o momento vai passar e vocês não vão perceber. Então, assim, é agora. Já tem que começar a ter uma nova postura, uma nova visão e não desistir, porque tudo é pra gente desistir. Principalmente alunos de escola pública. Tudo é para desistir, para não seguir adiante. Então vocês precisam ser determinados e tentar até conseguir.